Hoje é o 7º dia do nosso diário do despertar espiritual consciente e nós vamos falar sobre quem nós somos verdadeiramente hoje. Essa pergunta, ela é uma das perguntas mais comuns entre todos aqueles que começam a sua jornada do despertar. Mas quem eu sou de verdade? E se a gente for relembrar toda a nossa existência aqui, essa encarnação especificamente, a gente vai ver que em alguns momentos, mesmo sem ter essa consciência espiritual, a gente também se perguntou isso. Mas quem eu sou? Será que eu sou esse corpo? Será que tem alguma coisa dentro de mim? Você nunca se olhou no espelho e fez essa pergunta? E aqui a gente tem uma coisa que é muito importante a gente compreender enquanto estudantes da espiritualidade, enquanto estudantes da luz. Por quê? Porque como essa construção do ego, ela é tão intensa, ela quer tanto fazer com que a gente fique preso aqui nesse plano, que a gente fique preso na ilusão que foi construído para a gente viver sem despertar, para a gente viver sem entender que nós somos divinos. Esse ego, ele construiu também toda uma existência para justificar que nós somos o que ele está dizendo que nós somos. Dentro da criação do ego, existe a nossa personalidade, as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, as coisas que nos incomodam, que nos atrapalham, as nossas habilidades, aquilo que a gente é melhor de fazer, aquilo que a gente não consegue muito bem, cor do cabelo, dos olhos, a forma do seu corpo, tudo isso é uma criação egóica. E o ego, ele te diz o seguinte, quando você vai até ele e pergunta quem eu sou, imediatamente ele te responde, você é isso, você é o Joãozinho que gosta de macarrão e gosta de jogar futebol e gosta de assistir esportes, enfim. Você é a Joana que gosta de dançar, que gosta de ler um livro, gosta de dias de chuva, ou seja, você se identifica através da resposta do ego para você com as coisas daqui, com as coisas do mundo. E tendo se identificado com as coisas desse mundo material, tudo aquilo que você não identifica dentro do ego, dentro da sua personalidade, você rejeita, você acha que falta em você ou que não tem nada a ver com você, que não faz parte de você. E essa, na verdade, é uma ilusão. Essa não é a realidade divina e muito menos é quem você é de verdade. E por que é importante que a gente compreenda isso? Porque quando nós entendemos o que nós somos, nós conseguimos ter controle maior sobre aquilo que nós fazemos, sobre a nossa realidade, o que nós manifestamos. Nós precisamos tomar essa consciência de que nós não somos um ser limitado que o ego criou. Nós não somos a criação material, nós não somos a nossa personalidade. Essa é uma criação da nossa mente e ela é a criação mais limitada que nós fizemos. Porque Deus, quando nos fez semelhante a Ele. E o que é essa semelhança? Assim como Ele criou, nós também temos o poder de criar. Mas assim como ele só cria perfeição, nós também só podemos criar o que é perfeito, o que nos faz bem, o que nos traz alegria. Aquilo que é ruim para nós, que nos traz sentimentos de baixa vibração, não é uma criação verdadeira, é uma ilusão do ego. Ou seja, nós só somos criadores quando nós estamos criando assim como Deus faz, a perfeição. Então, nós não podemos ter sido criados assim como o ego, nós não podemos ter sido feitos com limitações, sem essa inclusão de tudo que existe, de tudo que há. Então, quem nós somos verdadeiramente? E por que nós fazemos essa pergunta? Porque lá no fundo, gente, não é o ego que está perguntando quem sou eu. O ego, ele nem quer saber, ele nem quer que você saiba nunca, porque se um dia você descobrir, ele vai sumir. Então o ego, ele não se pergunta isso. Quem se pergunta é você, é a sua mente, é a sua essência que está lá dizendo: oi, eu quero ser descoberto, eu quero que você acorde, eu quero que você volte a entender
o teu poder, aquilo que você é de verdade, para você voltar a criar a sua realidade divina. E é por isso que a gente sente falta de saber, de entender quem eu sou de verdade. Essa grande confusão entre será que eu sou um corpo ou será que tem algo a mais? É o ego sustentando tudo isso. É o ego te criando dúvida, te colocando essa dúvida para que você não acredite que existe algo além daquilo que você sente, daquilo que você experiencia. Mas então, quem eu sou? Como eu falei para vocês lá no início da nossa jornada, desse diário do despertar, e para quem não está acompanhando, para quem não viu ainda, volta lá e vê os outros vídeos que eles são muito instrutivos, eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo, estão sendo guiados pelos mestres para que a gente estruture essa nossa caminhada, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira mais consciente do divino, do que nós estamos fazendo aqui. Então, é muito legal para você estruturar, tá bom? Volta lá se você não viu ainda, para você entender. Então, nós temos o ego aqui, criando toda essa ilusão, achando que é você mesmo, que tudo que existe é ele, que a limitação que ele criou é uma verdade, te trazendo toda uma identificação com o mundo material, te limitando a uma personalidade que muitas vezes te falta um monte de coisa que tu gostaria de ter e não manifestou porque acha que não é capaz, né? Tem ele trazendo um monte de coisa, dizendo, olha, você, por exemplo, não nasceu com o dom de cantar, então você não é uma cantora, você não é um cantor. E no final das contas, se você quiser, você canta como qualquer outra pessoa, porque você é um criador da perfeição, então você cria a sua realidade. Mas enquanto isso está lá, o ego te convencendo da ilusão, né? O ego tentando te tirar de tudo isso. Do outro lado, nós temos o espírito, que é aquilo que foi criado por Deus, que é o Filho, né? A gente tem Pai Criador e tem o Filho de Deus, o Cristo, e nós temos essa presença espiritual que é a verdade, que é perfeito, que é maravilhoso e que pode manifestar tudo. Só que ainda está esquecido, né? Se esqueceu disso, se esqueceu que é divino e precisa ser conectado à fonte criadora novamente. E nós temos o Espírito Santo, pelo cristianismo, né, conhecido como Espírito Santo. Nós temos, dentro de uma espiritualidade mais aberta, o eu superior, temos o Atman no budismo, ou seja, aquela presença, se você quiser chamar de Jesus, de Exu, que vai fazer você se conectar de volta à sua fonte, de volta à sua presença, né? Mas por que nesse momento você não é capaz ainda de responder sabendo, tendo consciência exatamente, sentindo quem você é? Porque você está sendo dominado pelo ego, você está sendo dominado por aquela limitação. Você, na verdade, é um ser divino, filho daquele Criador que tudo tem e tudo é, que é perfeito, que é maravilhoso. Você é essa criação semelhante que, tal como ele, também pode criar maravilhas. Você é um poder infinito, você é divino. Mas só te explicar isso através de palavras não vai ser suficiente para você. Você precisa relembrar disso, você precisa despertar para isso. E para que isso aconteça, você precisa contar com essa presença de luz que foi enviada por Deus para te reconectar, para te trazer de volta ao mundo da perfeição, ao reino de Deus. Então, essa presença, o Espírito Santo, Jesus, Yeshua, Atman, eu superior, essa presença é quem vai te resgatar, vai te trazer de volta para te dar a consciência de quem você é. Nesse momento, você tem que ter a seguinte certeza: você não tem limitação. Você não é o ego, você não é o que o ego criou para você, que é a sua personalidade. Você não é algo definido em limites, conforme o ego te diz. Se você tiver essa consciência, quando ele vier te convencer de que você tem que se contentar com as suas limitações, de que você tem que se contentar em ter
ou fazer aquilo que você está fazendo porque você não pode ou não consegue fazer outra coisa, você tem que ter essa consciência de que nesse momento você é capaz de não acreditar mais nessa ilusão, não acreditar mais nessas informações que vêm inundar a tua cabeça, a tua mente com coisas falsas e voltar a tua face, voltar a tua atenção para esse ser espiritual, para essa presença que vai te fazer lembrar de toda a tua essência divina. Então, nesse momento, né, nesse 7º dia do nosso registro aqui no nosso diário do despertar consciente, no nosso diário do despertar espiritual consciente, ou seja, nós estamos sendo dessa vez guiados pelo Espírito, guiados pelos mestres ascensos para fazer aquilo que é necessário para a gente lembrar de toda essa essência divina. Nesse momento, nesse 7º dia, nós estamos sendo chamados a lembrar da nossa essência, a lembrar quem eu sou e aí fazer o uso de todo esse poder para criar verdadeiramente, ou seja, deixar de viver na ilusão. Porque quando eu falo que eu crio a minha realidade e que isso pode ser tanto para o bem, tanto para o mal, isso é uma coisa muito genérica e, na verdade, ela não se aplica às criações erradas. Não são criações de verdade porque elas nunca existiram, são apenas ilusões. No momento em que eu entender isso e que eu quiser desfazer tudo isso, que eu quiser apagar tudo isso, imediatamente isso vai se apagar, imediatamente vai sumir da minha vida, vai sumir, porque na verdade nunca esteve lá. Mas quando eu começar a me dar por conta que eu sou divina e que eu posso fazer tudo de melhor para minha vida, porque Deus me criou a semelhança dele e assim como a vontade dele é perfeita, se a minha vontade também for perfeita, eu vou criar a vida maravilhosa que eu quero. Eu vou criar tudo aquilo de bom. Se eu quero ter uma mente sã, sadia, que está sempre vibrando na positividade, na harmonia, na paz divina, eu tenho que me lembrar dessa essência e eu tenho que agir como essa essência me manda agir, que é de maneira perfeita, de luz, de amor, de alegria. Tudo isso que a gente sempre exalta tanto dentro desse despertar da consciência, né? Se eu quero alcançar a minha essência divina, se eu quero despertar espiritualmente, eu tenho que estar vibrando no nível desse ser espiritual, desse ser divino. E a vibração que vai me trazer a energia que vai me fazer chegar nesse nível de vibração é a alegria, é o amor divino, né? É o me entregar para uma vida perfeita, para uma vida de paz e deixar de acreditar que toda aquela ilusão de confusão, problemas e coisas ruins que a gente vive aqui é verdade, deixar de acreditar nisso. Quando eu me focar no espírito, quando eu me entregar para que a minha presença eu sou me guie de volta para minha essência, eu vou entender de verdade quem eu sou. E eu tenho certeza que você vai entender isso e vai sentir e vai entender que palavras não são suficientes para a gente descrever aqui, mas com certeza é uma experiência única e maravilhosa que vale a pena buscar, tá bom? Eu espero que você esteja aqui comigo no nosso próximo encontro, que com certeza vai ter muito mais coisas inspiradas pelos mestres para a gente continuar essa jornada rumo ao nosso despertar definitivo. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.